pedi aos restantes convidados que voltassem aqui para os seus lugares para darmos início ao debate. Penso que há motivos de sobra para que se coloquem questões, para que se questione este nosso painel de convidados sobre as diferentes idiosincrasias das empresas e das entidades a que estão ligadas. Nomeadamente, ouve-se falar muito nesta ligação entre a universidade, as universidades, o ensino superior e as empresas e estes diferentes agentes, estas entidades, mas também ouvimos falar, ao longo das diversas intervenções, que há falhas, que há muita coisa que vai ainda ter que mudar, que há muitas inovações que vão ter que existir. Por exemplo, quem falou disso foi na área do calçado que se referiu isso, em concreto, e nas outras também, nas restantes também, e se calhar isso suscita uma série de questões da parte do público. Eu agradecia que as pessoas que tivessem perguntas a colocar se identificassem antes de o fazer. Está bem? Primeira pergunta, lá ao fundo. Há um microfone na sala. Vamos lá, a esta hora já não há gelo na sala, não é possível. Se não houver perguntas, eu se calhar iniciaria a primeira ronda de questões, digamos assim. Os estudantes do IPB têm estado a assistir a estas intervenções. Alguns deles já tinham conhecimento de alguma participação no IPB em alguns destes projetos, mas o que é que eles podem fazer mais? O que é que, do ponto de vista, o que é que pode fazer a Academia mais? Como é que esta relação entre a Academia e as empresas e as diferentes entidades aqui representadas pode estreitar-se ainda mais? Podemos começar por esse lado. Eu acho que, relativamente a essa questão, os académicos têm que ir às empresas e apresentar os desafios que têm para desenvolver e mostrar uma proposta que se possa transformar em valor e tornar a empresa, digamos, fazer com que a empresa se interesse por aquilo. Se a ideia for uma mais-valia, se isso significar dinheiro, e o empresário vai reconhecer isso, logicamente, se isso significar dinheiro, a empresa facilmente se vai associar a esse académico e criar esse projeto. Agora a perspectiva, se calhar, da Academia. Boa tarde a todos. É complicado. A primeira coisa que aqui o meu colega e parceiro de investigação disse, o académico tem que vir à empresa. E eu agora podia-me pôr do lado da universidade e dizer, não, agora a empresa tem que vir. Ok. Isto é uma batalha, e acho que o meu colega, o académico, também sabe, é uma batalha entre as empresas e a universidade, quem é que se deve propor as ideias. Eu acho que temos de ser, obviamente, mais proativos no mundo académico e no mundo empresarial. Muitas das vezes nós estamos na universidade, não sabemos as necessidades da empresa e vice-versa. As empresas não sabem quais são as competências que nós temos, onde é que podemos interagir e dar-lhes o tal valor acrescentado, porque as empresas vivem disso. As empresas não podem dar prejuízo, têm que dar lucro, senão fecha-se a empresa. É esse o conceito. Nenhuma empresa pode dar prejuízo, senão não é uma empresa. Mas acho que sim, acho que temos que ser todos, quer empresas, quer universidades, é mais proativos e tentar conhecer melhor o parceiro, estabelecer a parceria e potenciar e criar valor. O exemplo do Danquac é isso, porque o resultado final é uma patente industrial que vai ser comercializada e, obviamente, há um mais valor para a empresa e quer para a universidade também, como é óbvio. Obrigado. Eu aqui estou em vantagem, porque já estive dos dois lados. Não, é um contributo importante. Não, o que eu vejo é muito o seguinte, é importante os institutos, as faculdades, terem algum sítio onde digam onde é que estão as suas competências, que equipamentos têm, o que é que podem fazer, porque às vezes as empresas, isso é um grande erro de muitas empresas portuguesas, o primeiro sítio onde procuram é lá fora, antes de procurar cá dentro. E nós, felizmente, na Metrol, procuramos muito internamente. As ligações que temos com as faculdades, tanto a Universidade do Minho como a Universidade do Porto, levam-nos a procurar aí. Mas, por exemplo, ainda agora há pouco tempo fiz um teste, tive que ir para Valência, em Espanha, um teste de permeabilidade
mas procurei cá antes, tudo bem. Mas se calhar estava aí algum instituto, com um equipamento que faça esse teste, e eu não contactei todos. É importante talvez saber-se um bocadinho mais o que é que cada instituto faz, e não é preciso muito. Não há falta de divulgação de ambas as partes, será isso? Há falta de divulgação de ambas as partes. E depois as empresas, também às vezes, quando têm uma ideia ou quando precisam de alguma coisa, não sabem procurar. Não é fácil às vezes procurar. Eu vejo nos meus colegas que às vezes disparam no Aço, por exemplo. Existe um instituto muito perto de Guimarães, em Vigo, Porrinho, para ser sincero, e eu fui lá ter através do INEGI, numa conversa que tive, estava com o responsável do departamento de compósitos, que foi meu colega de curso, e porquê é que vocês não vão ali a Vigo? Os gajos são bons. São 60 km e na realidade são bons. Fui lá visitar, já temos parcerias, já fazemos investigação e já melhoramos os nossos processos de fabrico. Este intercâmbio, estas conversas constantes que tentamos fazer cada vez mais, e visitas. Ainda a semana passada tiveram 4 pessoas do PIEP, da Universidade do Minho, lá, a dizer: olha, nós compramos estes equipamentos novos, temos estas mais-valias, qual é o vosso futuro, onde é que vão investigar no futuro? E a gente teve uma relação de troca de informações para o futuro. E eu acho que isso é importante. Não sei se será criar, principalmente nos institutos, uma espécie de departamento comercial, não sei se isso é lógico, mas pessoas que a única função delas é ir às empresas, divulgar o que é que fazem, e as próprias empresas também ter um bocadinho essa abertura de ir procurar cá. Mas quando trabalham juntos, garanto-vos que o resultado é positivo sempre. É uma boa informação para a Academia do IPB. Então. Boa tarde mais uma vez. Eu também, de facto, tenho essa vantagem de já ter estado dos dois lados e ter passado, quer pela universidade, quer por institutos de interface, neste caso pelo INESC, quer, obviamente, pelo mundo empresarial. E, efetivamente, o que falta, muitas vezes, é as pessoas conhecerem-se. Portanto, subscrevo inteiramente as intervenções anteriores e, de facto, falta, quer as empresas abrirem as suas portas e fazerem open days, como, por exemplo, o Polo de Competitividade Protec tem feito, quer, por outro lado, as universidades também abrirem as portas de fazer iniciativas como esta em que temos o prazer de estar presentes, okay, e darem conhecimento das áreas de investigação em que estão a atuar. Ou seja, a partir do momento em que esta abertura exista, muitas vezes não as pessoas diretamente que lá estão, mas muitas vezes colegas nossos, empresários, anda à procura disto e não sei onde é que encontro. Olha, vai ter ali com aquele grupo de investigação, fala com o professor tal, que acho que eles estão a trabalhar em qualquer coisa parecida com. Okay? E, portanto, porque isto, mais uma vez, é acerca de pessoas. Depois, falta-nos ainda uma coisa que em Portugal, curiosamente, já existiu, não existiu no vosso tempo, nem provavelmente já não no meu, mas que é haver permeabilidade dos dois tipos de instituições. O que é que eu quero dizer com isto? Durante muitos anos houve em Portugal o conceito de professor convidado. Era uma pessoa da empresa que vinha às universidades ou às escolas e que continuava a ser da empresa. As coisas, o passado não volta para trás e a história não se repete, é óbvio. Em teoria também temos isso, não é? Exatamente. Em teoria também continuamos a ter isso. Mas a questão é, muitas vezes as pessoas das universidades far-lhes ia falta e passar 2 ou 3 anos a uma empresa, e por outro lado, as pessoas da empresa que já têm determinado conhecimento podiam e deviam partilhar esse conhecimento com pessoas das novas gerações. Portanto, isto é válido para os dois lados. E isso é algo que ainda temos que melhorar, acho eu, enquanto sociedade. Obrigada, professor. Se me permitem ser um bocadinho provocador, os estudantes que eu mais gosto são aqueles que depois vão trabalhar para as empresas, e nós, os que se doutoram connosco. E nós dizemos: epá, o gajo está lá, a comunicação vai ser mais fácil. Mas isto é como os políticos do Porto. O nosso problema é com Lisboa, que vão para a capital imperial e nós dizemos: epá, vamos defender um bocado mais. Mas eles depois gostam da boa vida lá e esquecem-se do pessoal cá no Norte e tudo volta ao mesmo. Eu vou-vos dizer o que é que eu estou a fazer, em vez de dizer o que é que eu acho ou que não acho. Eu estou a tentar montar um laboratório com uma área grande. Estamos a falar de 7.000 metros quadrados, mas não tenho dinheiro para pagar a área. Estou a convidar empresas para irem para lá. E o negócio é o seguinte:
Vocês podem entrar pelo meu laboratório dentro, podem falar com todos os meus investigadores, não importa. Pagam 40 euros todos os anos por metro quadrado, que assim eu fico com a minha área gratuita. Eu com isto estou a promover uma coisa. De facto, a interação entre empresas e universidades. Não há empresa ali, também não há universidade. Há um todo contínuo. Há discussões de café, há o que quer que seja, vai-se ver os equipamentos, vai-se ver como se faz, há desafios mútuos. É a mesma relação, quando nós ouvíamos aqui, que é uma empresa que tem de se dar bem com os fornecedores para aprender com os fornecedores, com os compradores, porque também aprende com eles, e já agora com as universidades. A relação que uma empresa desenvolve com fornecedores, e as empresas portuguesas sabem não fazer, fornecedores e clientes, é a mesma que eu proponho com as universidades, nem mais nem menos. É isso que eu estou a fazer, é esta minha maneira. Haverá outras, com certeza, mas esta é a minha. E eu adoro fazer isto. Obrigada. Doutora Maria José. Boa tarde novamente. Como sabem, eu venho de uma entidade interface, não é? Portanto, o Centro Tecnológico Calçado. E nós já fazemos muito isto. Portanto, aquilo que nós tentamos fazer é auscultar as necessidades das empresas, ver o mercado. Nós próprios também tentamos ver o mercado, ver o que está a acontecer noutros setores, por exemplo, na área automóvel, na área médica, e ver quais as possibilidades, que potencialidades é que isto podia ter no calçado, e falar com as próprias empresas de calçado e ver, será que isto é estratégico? Portanto, começar a lançar desafios, portanto, falar com os nossos interlocutores industriais e das necessidades reais que surgem das ideias deles ou das nossas, tentarmos então estabelecer a ligação com as universidades ou com os institutos. Como disse há pouco, já temos uma parceria com a professora Filomena Barreira, com o IPB, há mais de 10 anos. Realizámos diversos projetos nesta mais de uma década. Nunca paramos, já estamos a pensar em novas ideias. O facto de termos esta parceria tem dado resultados que estão comercializados pelas empresas de calçado, mas também empresas de colas, empresas de produtos químicos, e também tem feito com que ela trouxesse para a nossa parceria outros departamentos aqui do IPV, por exemplo, da engenharia biológica, da área da biologia e outros que agora estamos a pensar. Portanto, o que nos parece também é esta necessidade de haver troca de conhecimentos, portanto, percebermos quais são as necessidades, quais são as oportunidades emergentes, vermos com os colegas com aquelas pessoas que já conhecemos, como é que podemos trabalhar com elas ou com outros departamentos daqui da instituição. Eu devo dizer que gosto imenso de trabalhar com o IPB, porque é trabalho, e é um trabalho sério, é um trabalho com objetivos, um trabalho bem controlado no tempo, em que realmente o conhecimento que está aqui, o conhecimento que se pensa e que se gera, porque nós não temos conhecimento no livro só, não é? O conhecimento está nas pessoas e as pessoas geram conhecimento, tentam perceber os problemas e encontrar soluções. E, portanto, é uma forma muito pragmática. É claro que demora algum tempo. As empresas têm que perceber que não se chega aqui e num mês ou 2 ou num ano se tem resultados. As nossas empresas já estão a fazer esse caminho, ainda têm que fazer mais. Por vezes querem os resultados demasiado no imediato e não é possível ter algo realmente novo num ano. Mas pronto, penso que é conhecermos, continuarmos a conhecer, continuarmos a trabalhar, estabelecermos ligações, fazerem eventos destes. Nós próprios também temos que fazer eventos para que venham ouvir o que precisamos. Pronto, vamos tentar e vamos não só tentar, vamos continuar a trabalhar juntos e cada vez mais. É bom sabermos isso, efetivamente. Passaria, se calhar, agora a bola para esse lado. Alguma questão? A Academia do IPB quer responder? A única pergunta estúpida é aquela que ficou por perguntar. Todas as outras são possíveis. Não se esqueçam disso. Eu estou a ouvir. Eu fiquei tão impressionado com esta escola. Não me desiludam. Está bem? Vamos lá, todos a perguntar. Temos uma intervenção aqui à frente. José Santos. Muito boa tarde. Bom, eu penso que ficou bem patente nas intervenções dos nossos convidados
a importância destes projetos de investigação colaborativa para a atividade económica das empresas e para a atividade científica das instituições do sistema científico e tecnológico, em particular as instituições de ensino superior. Eu gostava só era de, se me permitir, de colocar uma pergunta aos membros do painel, que tem a ver com a importância, portanto, o contributo destas mesmas atividades para a promoção da empregabilidade dos nossos alunos. Ou seja, se acham que a participação ativa dos nossos alunos nestes esforços de desenvolvimento conjunto, empresas e instituições de ensino superior, também pode ou também contribui para o próprio aumento, promoção da sua empregabilidade junto do potencial mercado de trabalho. Obrigado. Podemos começar por este lado. Obrigada. Eu penso que sim. Comecei a apresentação há pouco nos desafios, precisamente por referir a vontade que nós temos, que este setor tem, de atrair pessoas com formação, nomeadamente com formação superior, nas áreas que vocês aqui ministram. O setor, neste caso em concreto, tem aumentado o número de quadros qualificados de forma exponencial. Quando eu entrei há 25 anos não havia engenheiros nenhum das empresas. Hoje as empresas têm diversos cargos com engenheiros e outros técnicos, também têm especialistas na área do marketing, portanto pessoas com formação superior. É claro que ainda temos um déficit de pessoas com formação, com literacia, mas este déficit está a diminuir também de forma muitíssimo rápida. Portanto, há muitas oportunidades para as pessoas trabalharem no nosso setor, há sempre pessoas a ser procuradas, quer dizer, todas as empresas de calçado, eu posso afirmar isto, estão permanentemente com cartazes a procurar pessoas com formação ou com experiência, ou com ambas. E conseguem encontrar essas pessoas? Tem muita dificuldade em encontrar pessoas com experiência, portanto é muito importante também promover estágios das pessoas daqui, dos vossos alunos, vossos, não é? Nas nossas empresas, para que elas comecem a ter experiência. E provavelmente, eu posso afirmar isto, cerca de 90% dos alunos que são integrados nas empresas a fazer estágios ficam lá. Portanto, quando não ficam, por vezes já há problemas de relacionamento, há desajustes, isso é normal como em todas as relações, mas portanto há um grande potencial, sendo que sugeria os estágios nas empresas de maior duração, portanto aqueles estágios de 3, 4 meses não são suficientes, para já acaba por resultar num grande investimento da empresa sem mais-valias para a empresa, não há retorno. Se forem estágios de 1 ano ou mais, seria o ideal e seria uma excelente forma. Já agora devo dizer que num projeto que estamos agora a tentar preparar, a primeira coisa que a empresa me disse foi: eu quero um aluno de doutoramento. Já não estamos a falar só de meter, isto é real, não, estamos a falar já deste nível. Portanto, as pessoas começam a querer alunos de doutoramento para acompanhar os projetos de investigação e desenvolvimento. Portanto, há uma grande oportunidade, espero que nos vejamos. Uma excelente notícia. Alguém mais quer contribuir para a questão da empregabilidade, que este chavão que de facto é muito importante na atualidade e no futuro? Está a funcionar. Deixem-me falar enquanto sei e depois vestir durante breves instantes a camisola de mais 2 instituições. Pontuo enquanto sei. Efetivamente, quase boa parte dos estagiários que connosco colaboram são exatamente aqueles que são neste momento os nossos quadros. Fomos também uma das empresas que já há longo tempo iniciámos o percurso de doutoramento da empresa, e não só, temos também quadros nossos a fazerem doutoramento, também fazemos o contrário. Temos inclusivamente um quadro nosso que continua a ser professor universitário e que potencia áreas futuras de desenvolvimento. Portanto, este intercâmbio contribui sem dúvida para a empregabilidade e também para as áreas que são o novo desenvolvimento, os novos desenvolvimentos da empresa e as novas apostas da empresa. Depois, deixem-me agora, durante um instante, vestir um papel diferente, que é, eu tenho o prazer neste momento de fazer parte da direção da AIMAP. A AIMAP é a Associação da Metalomecânica, a maior associação da metalomecânica, e o setor da metalomecânica representa, grosso modo, 1/3 da indústria transformadora do país, ou seja, estamos a falar de cerca de 14 mil milhões de euros de exportações e cerca de 200 mil pessoas, empregados diretos, né? Portanto, é longe, muito longe, o maior setor da indústria transformadora nacional. De qualquer forma, neste momento, esta é uma indústria criadora líquida de postos de trabalho. Curiosamente, passou o período de 2008 a 2013, okay,
a criar postos de trabalho, ao contrário da grande parte enfim, dos outros setores económicos nacionais, nomeadamente concreto sobre serviços, construção civil, etc. Este foi um setor que criou postos de trabalho. Existem falta de pessoas. Portanto, não é líquido que nós tenhamos um problema de empregabilidade. O que temos é uma clara desajustamento entre aquilo que é a oferta e aquilo que é a procura. E é exatamente para isso que estes encontros servem para, do lado das empresas, de ser esclarecido o que é necessário e, obviamente, do lado das entidades formadoras, fornecerem a matéria-prima, neste caso as pessoas, que as empresas necessitam. Mais alguém? Breve. Estudantes de Engenharia Química que fazem estágio desaparecem das nossas mãos. Pois quando nós queremos recortá-los para estudantes de doutoramento, já era. É o mercado hoje em dia. Relativamente à empregabilidade, eu sei que nós temos muitos problemas sociais e, portanto, precisamos de muitos advogados. Mas, de facto, onde há empregos é na indústria da fileira florestal, por exemplo. Na parte da mecânica, não falta. Informática, não falta. Mas todos nós queremos ser advogados. Eu sei. Mas pronto, quer dizer... Aqui não. Podemos fazer isso de outra forma. Adiante. Há outra coisa que falta em Portugal, que é a parte de gestão. Nós temos índices de produtividade e, portanto, ligados à organização do trabalho, 30% abaixo da Alemanha. Uma vergonha. Uma vergonha para as universidades que formam os estudantes. Fica o recado e a provocação. Mais um. No caso da empresa de trabalho, mais uma vez, no meu caso, que eu era um investigador do INEGI e no fim do projeto eles levaram-me com o projeto, foi bom, foram persuasivos. Também implica que também fiz um trabalho, acho que bom, por isso é que ainda lá estou. Mas quando eu lá cheguei nós éramos 7 engenheiros na empresa comigo e neste momento somos 30. Temos muito mais pessoal qualificado, cada vez mais automatização, cada vez mais maquinaria, CNCs, cada vez mais importante termos pessoas que saibam trabalhar com isso. Os próprios departamentos de informática, hoje em dia as garrafas de gás já têm RFIDs, sistemas Bluetooth de ligação aos telemóveis para a gente saber a quantidade de gás e coisas assim do género. Isso implica pessoas qualificadas em várias áreas. Somos obrigados a cada vez mais a fazer técnicas de Kaizen, katas, para melhorar as produtividades. Isso implica pessoas qualificadas para gerirem esses grupos de trabalho. E sim, temos pessoas que vão para lá estagiar e depois não saem. Infelizmente, cada vez mais se vê isso. Mas sim, nota-se falta de qualificação em certas áreas. Nós não precisamos só de engenheiros, também é verdade, também precisamos ali de um meio termo, e esses é que são muito difíceis, desenhadores de qualidade, porque hoje em dia tudo é 3D, etc. É muito complicado fazer isso, arranjar pessoas que consigam fazer esse back da engenharia com qualidade e rapidez. Talvez mais uma perspectiva empresarial? Na Portilam, o crescimento que este tipo de programas provoca na empresa, quase que obrigatoriamente temos a consequência mesmo de fazer um convite aos bolseiros e aos estagiários para continuar connosco, e é isso que também tem vindo a acontecer. Mais perguntas? Esta questão sobre a empregabilidade, de facto, foi... Com certeza, naturalmente, há debate. O colega da Ametrol mencionou um outro tema, eu peço desculpa, há pouco tinha mencionado que ia falar para além da Associação Industrial num outro papel, e o papel é exatamente esse, o papel da formação profissional, ou seja, não ao vosso nível, não ao nível universitário, mas ao nível intermédio. Para vocês terem uma ideia, tenho o prazer também de colaborar com uma entidade que é o maior centro de formação profissional da indústria metalomecânica, que é o Sem-Fim, provavelmente já terão ouvido o nome. A taxa de empregabilidade do Sem-Fim, ao fim de 6 meses, são 91%. 91% ao fim de 6 meses, são as pessoas que saem do Sem-Fim. Cuidado, muitas pessoas, esta formação profissional não significa que as pessoas, obviamente, depois não continuem o seu percurso académico e que não se formem, e alguns deles, infelizmente, doutorados, etc. Nada contra isso, uma coisa não invalida a outra. Agora, de facto, a carência que as empresas têm por quadros intermédios formados
é, neste momento, terrível. E como é que as empresas ultrapassam essa questão? Vão ao estrangeiro? Formam-nos em casa. Utilizam... Maioritariamente formam-nos em casa. O que é muito, muito doloroso. Muito arriscado e enfim, com custos obviamente bastante acrescidos. Mas há algo que eu acho que todos nós, enquanto país, temos que olhar, que é, temos que olhar para aquilo que é a oferta, e não estou a falar neste momento das universidades, que eu acho que as universidades a este nível estão claramente muito acima do que se faz no ensino secundário do país. Okay? Estão muitíssimo mais ajustadas. Esta comunicação de que nós estamos a falar, hoje em dia, entre universidades e empresas, ocorre entre escolas profissionais ou escolas secundárias e entidades privadas, e infelizmente neste momento esta barreira é muito pior. E se nós olharmos para aquilo que é a atual oferta do Ministério da Educação, tenham a curiosidade e vão ver qual é a oferta do Ministério da Educação para o Norte, e portanto do Norte 2020. Okay? Olhem para as turmas que lá estão e vejam quantas pessoas estamos nós a formar a esse nível viradas para a indústria. Olhem para o número de turmas neste momento dos cursos secundários virados para a indústria e vão concluir que aquilo que o Ministério da Educação neste momento está a fazer não é formar as pessoas que o país precisa. E isto é algo que vos vai afetar, que nos afeta a todos enquanto empresas, mas que vos vai afetar a vós, a geração futura, muito mais do que a nós. Portanto, tenham esse cuidado, porque a gestão dos caminhos do país e das empresas vão estar nas vossas mãos. Portanto, preocupem-se desde já com essa parte. Obrigada. Os estudantes não querem perguntar nada, nem querem marcar um encontro para entrega de currículo. Porque eu, no lugar dos estudantes, depois de ouvir isto, não saía de cima destes senhores lá fora. Isabel, posso... Está com eles? Já há ali uma pergunta? Paulo? Não é uma, são várias. Antes de mais, obrigado pela vossa visita cá a Bragança. Eu também sou cá docente, mas vou tentar ter algumas experiências nesta parte de criar coisas e de tentar criar valor. Eu tenho várias perguntas, não são para todos, mas para alguns, e são mais divididas, não é tanto na perspectiva dos alunos, confesso que é mais na perspectiva mesmo do docente e também de alguém que anda a tentar fazer qualquer coisa. Aqui para a doutora Maria José, salvo erro, peço desculpa, não estou nada de nome. É assim, eu confesso que não tenho grande interesse na fileira de calçado, mas compreendo que é pertinente, é muito pertinente para o país. Mas colocando nas duas perspectivas, quer do lado de cá como docente, e estando vocês muito mais próximos daquilo que são os empresários, portanto, e as pessoas que efetivamente vão fazer dinheiro, mas também colocando do lado das empresas, como é que isto é operacionalizado? Eu, como empresa, se tiver uma necessidade e sabendo que há um centro de uma dada fileira, sei que há ali qualquer coisa que pode ser relevante, posso ir a título individual como empresa? Isto é só em conjunto? Como é que as coisas são operacionalizadas? E também como docente, já agora, se eu tiver uma ideia que seja pertinente para aquela área, como é que eu de alguma forma também posso agilizar este processo? Nós trabalhamos de forma muito até informal, digamos, mas as empresas de calçado, o Centro Tecnológico de Calçado já existe há alguns anos, não é? Portanto, já estamos há cerca de 30 anos a prestar serviço a esta indústria. Como é que o centro surgiu? Portanto, nós começamos por ser um pequeno laboratório. No setor de calçado existem alguns milhares de empresas. Algumas destas empresas têm 2 trabalhadores, é o marido e a esposa, mas as empresas realmente que têm funcionários são cerca de umas 300 a 500 empresas, já que têm uma dimensão média, isto é, acima dos 20 funcionários. Há cerca de 30 anos atrás, criaram um conjunto colocaram a sua associação, que é a APICAP, a Associação Portuguesa de Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Sucedâneos. Portanto, é uma associação única que cobre o calçado e tudo o que está em torno ao calçado. E que teve até hoje, e eu estou em crer e segura de que vai continuar assim no futuro, a inteligência de ser única. Portanto, há uma entidade única a representar todos os interesses do setor, desta fileira do calçado. Ela é administrada por 40 diretores que são empresários e que não recebem dinheiro nenhum, mas que se reúnem de 15 em 15 dias às terças-feiras e reúnem-se 40 para pensar. É claro que os 40 não podem estar todas as semanas, portanto, desses 40 estarão sempre uns 20,
30, quer dizer, é dentro do possível estão. E estas pessoas o que estão a pensar é a estratégia. O que é que eu, que tenho uma empresa, o que é que os meus colegas com quem eu falei me disseram que era preciso, para onde é que nós vamos. Uma das coisas que eles perceberam, há 30 anos atrás, é que queriam ter um laboratório. E então a Apicaps criou um laboratório que se chama o Laboratório Apicaps. Comprou, andou a estudar, andou a ver, pediu a uma pessoa da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que era o professor Guedes Carvalho, pai, que já trabalhava em ligação com a indústria, pediu-lhe para ir perceber o que é que nós precisávamos de fazer, na altura o que é que eles precisavam de fazer, e foram visitar os centros tecnológicos inglês, francês e alemão, e concluíram por onde é que devíamos começar, e compraram 12 máquinas. Após comprar as 12 máquinas, no Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado, que também é em Sejão da Madeira, tiveram direito a uma pequena sala, que devia ser dali da parede até aqui ao fim destas mesas, e as máquinas estavam numa bancada e dois alunos da Faculdade de Engenharia candidataram-se para ir fazer o seu estágio de fim de curso de um ano a trabalhar com estas máquinas. E no final desse estágio foram convidados, eram os dois igualmente bons, foram convidados e foram os 2 primeiros funcionários do Centro Tecnológico de Calçado. Um deles é o nosso diretor-geral na atualidade. Depois disto, começaram a tentar divulgar os serviços para a indústria. Quer dizer, as empresas tinham querido criar o Centro Tecnológico, mas afinal depois não recorriam. O que é que se fez? Comprou-se uma carrinha, meteram-se as 12 máquinas dentro da carrinha e foi-se porta a porta às empresas vender e mostrar para que é que aquilo servia e vender o que nós fazíamos. Claro, criou-se aqui uma relação de muita proximidade e confiança. Portanto, estou aqui a expor que foram soluções simples, que recorreram trabalho, empenho, que é muitas vezes isso. Nós não vivemos agora num mundo de aparentes facilidades, mas o mundo não é fácil se nós quisermos avançar. Ou isto é, nós podemos tornar fácil, mas temos que trabalhar, não é? E é esta mensagem que já há pouco aqui ficou e que é o que se passou e o que está continuamente a passar neste setor. Pronto, a partir daqui estabeleceu-se uma relação de confiança, começou-se a estabelecer, o centro começou a evoluiu. Hoje nós já não compramos máquinas. Hoje nós temos uma parceria com uma empresa, por acaso, eu sei, e 95% dos equipamentos que nós temos são desenvolvidos cá em Portugal. Portanto, nós sabemos o que é que queremos testar, como é que queremos fazer, temos aí, o próprio centro tem aí know-how, aí tem, e pronto, evoluímos. Hoje, como é que se passa deste tipo de situações para a ação? As empresas, há 25 anos que nos vêm a fazer projetos. Quando nós pensamos nos primeiros projetos, quer da área dos materiais, quer das máquinas, o pessoal em Lisboa realmente dizia, mas o que é que este setor tradicional vem para aqui fazer? Que cores é que eles querem desenvolver? Que novos tecidos, que novos processos para fazer tecidos? Que novas máquinas, que novos sistemas de carga? Como é que estas pessoas pensam colocar num panorama nacional e nós já augurávamos no panorama internacional? Portanto, o nosso foco nos desenvolvimentos não é só as nossas empresas de calçado, é que as nossas empresas de componentes, materiais, tecnologias e de calçado exportem. É esse o nosso foco. Portanto, isto parecia muito ambicioso, mas nós acreditamos que era possível fazer e começamos a fazer. Agora, nem tudo deu resultado a 100%. Não. Portanto, há coisas que não deram resultado. De 100 coisas que se fazem, 20 realmente dão os resultados que nós ambicionamos. 80, pronto, dão alguns resultados intermédios. Se calhar dessas 80, 20 não dão nada. Mas isto é normal. Quer dizer, não pensemos que é tudo facilidades. Portanto, aquilo que agora fazemos, as empresas já nos conhecem, vêm-nos colocar os problemas e nós tentamos conhecer as parcerias. Temos parcerias que estão sempre abertas. Portanto, nós, como disse, colaboramos com muitas empresas. Portanto, eu penso que com o trabalho facilmente vão ter aqui uma área tecnológica muito desenvolvida. Bem, obrigado. Posso mais uma, Isabel? Sim, claro. Está bem? Esta é para o Adel. Adel, foi maravilhoso ouvi-lo. É um espanto, saiu muito melhor que a encomenda. Mas ele está feliz porque ele queria falar. Queria falar. Queria. Isto. Eu já tinha dado a palavra. É assim, pronto, o que eu tenho a dizer, eu sou académico também, ando nisto há 20 anos, mas também senti essa necessidade, que há uns anos para cá, de fazer coisas que fossem realmente um caráter prático.
Portanto, tudo o que eu ouvi foi fantástico, ouvi de si. Mas vinha já com o bichinho na orelha. Conheci muito pouco de si, conheci a história da parte das células lá fotovoltaicas, das notícias que correram, obviamente, que são todas fantásticas, mas trazia uma pergunta que eu confesso que é muito provocadora e eu acho que é de fazer, porque eu tenho quase certeza que o Adel vai me dar resposta ao nível, quase certeza. Não é? O Adel produz coisas fantásticas, não é? Mas não sei se parou, ao longo de toda a apresentação, é quase tudo para comercializar ou vender para fora. São muito poucas coisas que depois são aproveitadas cá dentro. Eu sei que você está perfeitamente no seu sítio, está no seu nicho perfeito, não tem que sair daí, aí está bem, eu percebo que sim. Mas não falta então aqui qualquer coisa para que dentro deste Portugal que tem pessoas fantásticas a criar valor, a criar ideias, a criar inovação, sejam capazes depois de criar valor com essas ideias fantásticas. Infelizmente as boas notícias não passam tão depressa como as más. Aquelas membranas de carbono, o negócio é o seguinte, são 10 milhões, mas 5 se vier para Portugal. E eu estou a forçar para vir para Portugal. Nas células fotovoltaicas, a EFASEC passou um mau bocado. Ou vendia ou perdia tudo. O negócio foi, e está a ser, estamos a forçar que a Daisal venha para Portugal. Relativamente ainda às membranas, eu acho que se isto for para a frente vai ser um negócio fabuloso. Envolvia CUF. Eu não quero vender membranas, quero vender soluções. Se eu vender soluções, a patente vale provavelmente à volta de 100 milhões. E isso seria em Portugal. Estou a tentar convencer a CUF a entrar no negócio. Não sei se eles vão ou não vão entrar no negócio. Estou a fazer tudo possível. Eu posso lhe dizer que eu sou um apaixonado por Portugal. Já me ofereceram lugar em vários sítios e tentam. Mas eu jurei que Portugal era o meu país e que eu ia dar a volta. E eu até agora ainda não tive muitas derrotas. Portanto, acredito que o meu sonho era de facto criar, agora um bocadinho mais a sério, trazer uma série de empresas para Portugal, nomeadamente esta Fria Energia, de que eu sou sócio, há um contrato para vir para Portugal. Curiosamente, o único trabalhador desta empresa foi estudante de doutoramento meu, quem diria, ansioso para vir para Portugal e que agora também vai ser sócio da empresa. E portanto, o que eu gostava era trazer um conjunto de empresas estrangeiras, e podem perguntar, mas estrangeiras porquê? Porque eu quero ensinar as empresas a virem para Portugal e a ganharem dinheiro. Porque eu não vou conseguir mudar Portugal sozinho, mas se eu trouxer o investimento estrangeiro, eu mudo. E mudo por a parte que eu acho que é mais correta. É, digamos, por tecnologia avançada mesmo. De onde há já negócios. Eu não posso dar detalhes, porque isto, enfim, mas há, de facto, negócios a decorrer para trazer uma série de empresas para Portugal e a dar apoio. Este laboratório de que falo não é inocente. Eu tenho já vindo a falar, de facto, em troco informação privilegiada por aluguer de espaço. Isto é... A Sonai ganhou 26 milhões de euros em 2012, disse-nos a nós por causa do nosso laboratório. E eu tenho muito orgulho na Filomena e noutros colegas que eu tenho aqui. São pessoas absolutamente fabulosas. E, portanto, deixem-me, se me permitem, para vós estudantes, eu também já estive desse lado, vocês têm um corpo docente fabuloso, já repararam? Não têm desculpa nenhuma para não serem pessoas de grande êxito. Não é? Agora é que não podem mesmo. E eu só gostava de dizer duas coisas sobre empresas. Eu vou dizer como é que eu comecei a ir a empresas, a ter relações com a empresa. Uma vez eu comecei por ir a Petrogal e disse assim, olha, eu faço isto, tem alguma coisa de interesse? Não. Depois fui à Assine, eu faço isto assim, vocês estão interessados? Não. E depois, eu já nem sei, fui a várias empresas. E eu ajustei o meu discurso. Olha, eu sou assim da Faculdade de Engenharia. O que é que vocês precisam? É que eu sou capaz de fazer. Bem, a Sonai entregou-me um reator de polimerização. Um chasso velho e disse-me assim, o que nós queremos é fazer resinas. Eu disse, porra, onde é que eu já aprendi isto?
Eu já tinha aprendido polímeros há muitos anos, eu não tinha pensado em fazer polímeros na minha vida, mas o primeiro projeto que a SONAI realiza de investigação foi connosco. Por acaso fui eu que o escrevi, nem sei como. E o Belmiro reviu todo. Mas depois, anos mais tarde, as resinas que eles vendem, quem desenvolveu a metodologia de caracterização não fui eu, mas foi um colega meu e amigo ali também da Filomena, que é o Fernão Magalhães, que desenvolveu, mas podia ter sido a Filomena, por acaso não foi, por azar, porque veio para aqui outro colega, de facto. Vocês têm professores fabulosos, portanto, estas histórias eu conto-as do Porto porque é as que eu conheço, mas elas podem ser contadas de um sítio qualquer, nomeadamente daqui. E, portanto, eu passei a ir às empresas, fui à TMG, cheguei lá, eu sei tudo. É fabuloso, porque em 10 segundos uma pessoa baixa muitos custos, eles acham aquilo muita piada, porque eles têm as geneiras que nunca mais acabam nas empresas. Perdão-me. E aquilo é assim, porque nós pomos aqui os pigmentos, isto dá segregação e não sei quanto. Eu, como tinha estado na Cine, eu não sou burro, aprendo umas coisitas, e há uns dispersantes, assim, umas coisas. Tenho a certeza que estão com os bons dispersantes. E não, nós não mudamos há 20 anos porque isto é uma indústria muito complicada. Bem, eu disse assim, mas é uma estudante que está aqui e eu posso pedir para mudar, não posso. Porque é uma estudante, sim. Agora mudaram já o processo todo, já tem cores muito melhores, aquilo já não tem defeitos. Na Colep foi uma coisa muito gira. A Colep faz produção de latas metálicas e o nicho de mercado, dizia-me ele, para o Brasil eram 40 milhões por ano. Nicho. 40 milhões. Brasil. Pois. 40 milhões para nicho. Eles produzem latas que nunca mais acabam. São talvez a segunda ou a primeira empresa europeia na produção de latas. E então eles tinham, eu adoro esta história, tinham lá uns defeitos lá nas chapas, assim, uma marca, e então o que é que eles achavam que era essa marca? É um choque térmico. Olha para aquilo. Mas não é dos garfos lá nas máquinas que bate o de baixo com o de cima, lá um impente. Não, você ainda agora chegou, não é nada disso. E ele disse assim à estudante, olha, ponha-lhe um ímã saído da arca congeladora. Tem uma arca congeladora? Tem, então põe lá um ímã, ponha lá. Mas já agora fica em frente à máquina maior. A pessoa então maior. Mas só maior, não precisa mais nada. Meia hora depois, o grande mistério desfez. Há um garfo que está empenado e que bate na chapa que tem a tinta fresca, não é? Depois havia umas bolinhas pequeninas que apareciam. Essas bolinhas, obviamente que era pólen. Pólen no inverno, pólen no verão, pólen... durante todo o ano aquilo era... Obviamente que era pólen. Então o que é que eles queriam? Queriam um solvente para homogeneizar aquilo. E eu assim, que é um solvente para isto? Isto não faz sentido nenhum. Assim, qual é o solvente da tinta? Eu já não sei qual era, um hexano qualquer. Apanham lá. É que não desapareceu nada. Se o próprio solvente da tinta não faz desaparecer, qual é o solvente que vai fazer desaparecer isto? Depois disse à aluna o seguinte, olha, pões um papel por cima da chapa e só metes na máquina para pintar imediatamente antes dela, digamos, da chapa seguir. E foi o que ela fez. E aquilo não havia sarampo nenhum. A chapa estava lindíssima. Depois disse assim, olha, pegas na chapa e andas por a fábrica a passear. E depois mete-a lá. E pá, aquilo parecia que estava com 40 de febre. Está lá a falar com o ser engenheiro. O ser engenheiro. Eu acho que isto é óbvio, não é? Não sei se tem alguma questão sobre o assunto. E então acontece que havia lá uma máquina que aquilo era um spray de óleo para a atmosfera danada e que caía sobre as chapas metálicas, depois a tinta não agarrava. E depois havia lá umas bolhinhas que se formavam, etc. Não interessa as histórias. E então eu passei a ser muito inteligente simplesmente porque vi o óbvio, não é? E a partir daí conquistei as empresas, mas foram todas assim. Aquilo é tudo assim. É muito fácil entrar numa empresa. Depois o mais difícil é continuar, porque depois do óbvio... Os empresários não estão a gostar, acho eu. Depois do óbvio vêm as coisas mais difíceis. Mas é absolutamente divertido. Eu adoro fazer isto. Então é melhor partilhar. Estavam aí num diálogo paralelo a propósito destas coisas muito engraçadas.
Não, que estas coisas óbvias acontecem em todas as nossas empresas e mesmo entre nós às vezes, nossos colegas dizem, pá, estás a ver o que estás a fazer, isto está mal. Eu lembro-me uma vez, ainda estava no INEGI, apareceu um problema de umas pessoas estavam a fazer infusão de resina e há muito tempo que faziam e de repente começou a dar problemas. E não conseguiam descobrir porque é que não conseguia a resina e ficava cheia de bolhinhas e de vazios e não conseguiam descobrir. Então foi-se a descobrir que a senhora da limpeza mudou o detergente. A senhora da limpeza. Mas demorou um mês quase. Foi uma coisa tão pequenina como esta. Uma mudança de detergente ninguém pensava. As limpezas são subcontratadas. Mas o detergente lá ficava os resíduos e à segunda-feira aquilo era um descalabro. Depois acabava a terça, quarta aqui de limpar, mas depois as coisas estão Paulo, havia mais uma questão. Só mais uma. Não é? Quer dizer, gestão de inovação, gestão de conhecimento, uau, ok? Não quero um aluno para lá, eu? Eu disse que isto ia acontecer. Eu quero um professor para nos ensinar. Pois, é que eu vivo com isso e sei que, quer dizer, eu só cheguei a essa necessidade quando comecei a passar para o vosso lado, não é? É que eu percebi que isto de gerir conhecimento não é assim uma coisa tão simples quanto isso. Não é. Não é simples, mas acima de tudo, eu acho que o mais importante é nós, empresas, e neste caso é algo obviamente comum a todas as instituições, começarem a pensar nele. Okay? Só o facto de começarmos a pensar nele vão-nos alertar para uma série de coisas que de outro modo, coisas tão simples como, ok, qualquer um de nós pode ter um acidente a qualquer momento, quer dizer, sou administrador da empresa, vou agora de regresso para o Porto, tenho um acidente, eu espero que a empresa continue durante muitos e muitos anos e saudável, não é? E portanto, todo o nosso know-how, de algum modo, tem que estar possível quer em sistemas informáticos, obviamente hoje em dia, quer em outras pessoas da empresa. Portanto, começa logo por aí, ou seja, identificar o que é conhecimento crítico e funções críticas dentro de cada entidade e ter, obviamente, backups e planos de contenção. E, portanto, alguma redundância de pessoal também, talvez, não? Eu penso porque eu às vezes há coisas que não consigo... Infelizmente não é fácil. Hoje as empresas vivem com custos muito controlados e não é fácil. Portanto, o que acontece é, enfim... É óbvio que tudo o que é burocracia e tudo o que é sistema, e tudo o que é introdução de mecanismos de backup, okay, provoca duplicação de recursos em última instância. Se eu tenho que ter duas pessoas que saibam trabalhar com cada programa que a empresa utiliza, tenho que ter uma série de coisas, ok? Mas é óbvio que também hoje as novas tecnologias possibilitam muita coisa que há bem pouco tempo eram impensáveis. Portanto, há aqui um balanço entre custos e... Obrigado a todos. Tá bem? Isabel, passa a palavra também. Obrigada. Há mais alguma questão da assistência? Pois, eu queria que eles falassem. Agora os estudantes têm de terminar. É que é mesmo para encerrar. A acreditar que vocês não são aquilo que são. Vamos lá. Está na hora de encerramento, de facto. Mas há sempre tempo para mais uma pergunta. Vamos lá. Como é que São eu posso tímidos. montar a minha empresa? É fácil. É fácil. É isso que eu a perguntar. Só um instante. Para todos podermos ouvir a pergunta. Muito bem. Já agora diga-nos, é estudante de curso? Engenharia Biomédica. A questão é exatamente essa. Os senhores referiram todos os cursos, praticamente, e não referiram... Peço desculpa? Algum estágio ou de alguma forma possamos contribuir. Se falarem com o meu irmão, ele anda à procura de gente nessa área. Eu detesto entrar num hospital. E, portanto, eu detesto fazer coisas para hospitais. Mas o meu irmão... adora, não percebi ainda porquê, mas ele adora. Tem N invenções para equipamentos de hospital. Portanto, se me quiser mandar o seu nome, eu faço forward para o meu irmão e pode ser que tenha sorte. Então posso dar já o meu nome? Envia-me para o meu endereço de e-mail, portanto é mendes@fe, Faculdade de Engenharia, UP, Universidade do Porto, PT.
Este era o primeiro teste. Era. Para captar o interesse. mendes@fe.up.pt. E eu faço seguir para o meu irmão. Não se esqueça de se identificar. Eu sou aquela que... Mais alguma pergunta? Mais algum estágio? Bom, então antes de encerrarmos este debate, que a tarde já vai longa, mas muito interessante, queria pedir aos nossos convidados, tipo debate para a presidência dos Estados Unidos, uma frase final, um conselho final que servisse, em uma, duas frases, que servisse para que ficasse aqui bem patente esta ligação entre o ensino, as empresas, a inovação tecnológica, ID, enfim, todas estas palavras-chave que ouvimos falar ao longo da tarde. É de encerramento. Uma frase. Sinergia, começando por uma palavra. Uma palavra. Sinergia, acho que é aquilo que as empresas e as universidades devem cultivar. Resume-se tudo a esta palavra do ponto de vista da Portilab. Obrigada. Proatividade. Tipo aquela menina, foi proativa. Esperemos que sim. Numa palavra é muito difícil, mas... Uma frase. Nunca desistir, acho que é importante. Nunca desistir, qualquer que seja o projeto, se for universitário ou empresarial, é o importante. Eu partilharia connosco o lema interno da SEI, que é: a persistência prevalece quando tudo o resto falha. E já agora façam tudo com diversão, porque isto é mesmo muito divertido. Aproveitem ao máximo, agora que estão aqui na universidade, para se divertir, mas também para estudar, para aprender, para cimentar os conhecimentos. Aprendam a pensar, não tenham medo de pensar, sejam autoconfiantes, vão à procura e vão seguramente conseguir. Portanto, confiança, autoconfiança baseada no que vos dão aqui, conhecimento com grandes professores. Muito obrigada. E damos assim por encerrada a primeira sessão, o primeiro dia da Semana de Tecnologia e Gestão. Obrigada a todos por estarem presentes.